Pai, que a Tua palavra continue falando aos nossos corações. Tua palavra que é viva e eficaz, que tem falado ao meu coração, fale ao coração dos nossos irmãos. Queremos repreender toda a atuação do diabo, Senhor, que queira ceifar a Tua palavra, distorcer a Tua palavra. Caia por terra em nome de Jesus. Que o Senhor me dê graça, unção para falar, graça, unção para o Teu povo ouvir e tratar aos nossos corações, para a glória de Deus. Amém e amém. Como pastor da igreja ou de uma igreja, eu vejo que a responsabilidade muitas vezes é doutrinária. Ou seja, você tem que ensinar para a igreja, falar para a igreja o que a palavra de Deus nos ensina. E nós devemos ter uma doutrina bíblica, devemos ter ensinamentos que possam convergir a nossa vida, dirigir as nossas vidas. E nem sempre a palavra de um pastor local, nem sempre às vezes vai agradar o membro. Mas quando isso acontece é porque Deus está falando, é porque Deus está tratando, né? Então muitas vezes a gente se preocupa, e principalmente no culto Santa Ceia, onde praticamente se reúne quem é da igreja, quem é membro, e geralmente são aqueles que estão ativos na igreja, né, que vêm à igreja, então estão sempre aqui. E sempre a gente procura orar a Deus e trazer alguma coisa. Então às vezes é diferente de um culto de domingo, é diferente de qualquer outro pregador que vem de fora, ou mesmo aqui da igreja. Ele não tem essa preocupação, tem que doutrinar a igreja, tem que exortar a igreja. Isso porque também não é papel deles. E se alguém fizer isso, não sendo pastor, nem a igreja acata, aceita. Amém? Então, muitas vezes, a nossa mensagem é uma mensagem mais centrada, mais voltada para que você possa pensar, refletir. E hoje eu quero falar sobre você decide. Quero que você diga para o irmão essa frase: você decide. Você decide. Esse é o tema da mensagem que eu quero falar com você. Para que você entenda que realmente a decisão é sua. Eu posso até te aconselhar, você pode até receber um conselho de pai, de mãe, de quem você quiser. Você pode receber um conselho de um psicólogo, de um médico, de quem você quiser. Faça isso, 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 mas você vai fazer se você decidir. Porque mesmo falando, aconselhando, você não é obrigado a acatar ou realizar ou fazer. Então, independente, foi o pastor que falou, mas você que decidiu fazer. Foi o meu chefe que falou, mas você que decidiu fazer. Foi o médico, foi isso, foi aquilo, você decide. É isso que eu quero falar. Baseado aqui em Deuteronômio 30, 19, o próprio Deus tratando com o seu povo. Olha a preocupação de Deus, olha o que Deus estava falando para o seu povo. Irmãos, aqui parece uma coisa tão óbvia. E aqui não é Moisés que está falando, aqui é Deus que está falando. Os céus e a terra, presta atenção, isso aqui é muito sério. Os céus e a terra, Deus está dizendo: tomo hoje por testemunha contra vós. Deus está dizendo: todo o céu, toda a terra vai ser minha testemunha contra vós. Veja, de que te tenho proposto. Deus está fazendo uma proposta. A vida e a morte. Olha a proposta de Deus para o povo: vida e morte. Vida e morte. Bênção e maldição. Agora, veja, escolhe ou decide. Você decide, pois, a vida para que vivas, tu e a tua
descendência. Você decide, povo de Israel. Você decide em escolher entre a vida e a morte, a bênção e a maldição. O que você escolheria? E o que o povo escolheu? Irmãos, o povo escolheu entre a morte e a maldição. Por isso, tirando Caleb e Josué, aqueles 3 milhões de pessoas que saíram do Egito, não entraram na terra prometida. Então Deus colocou uma proposta diante do povo e deu o direito do povo de fazer a escolha. E a escolha que valia naquele tempo é que se você que é o cabeça da família, como Josué, eu e minha casa, isso é uma decisão, Josué decidiu. Eu decido, eu e minha família serviremos ao Senhor. Vocês decidem quem vocês querem servir. Então ele estava dizendo assim, aquilo que você escolher vai refletir na sua descendência. Então a gente tem que tomar cuidado, porque muitas vezes as nossas escolhas vão refletir em nossa casa, em nossa família, em nossa descendência. E nós aqui estamos focados nessa palavra, você decide, no livre-arbítrio. Lembrando que, conforme Deus tratou, que nós, o livre-arbítrio quer dizer, nós somos responsáveis pelas escolhas, pelas decisões que nós tomamos em nossa vida. Porque a gente sempre quer culpar alguém. Deu alguma coisa errada, é o sistema, é o governo, é o pai, é a mãe, é o chefe, é a empresa, é a igreja, é o pastor. Sempre tem alguém, nós nunca. Então, você decide. Essa palavra está focada no livre-arbítrio que Deus deu a cada um e na responsabilidade. É igual o nosso tema desse ano, santificai. Você decide, você vai santificar a sua vida ou não. É uma decisão sua, é uma decisão pessoal. O livre-arbítrio é uma decisão pessoal. Então veja, que quem nos deu o direito de escolha? Um Deus todo-poderoso, um Deus que é soberano sobre todas as coisas. Esse Deus que é soberano, no sentido que Ele está no controle e no governo de todas as coisas, que nada vai acontecer nesse mundo sem que haja a sua permissão, diz para mim e para você, você decide, você escolhe. Ou seja, a escolha é nossa. Então Deus nos deu a massa cinzenta, o QI, para que a gente pudesse fazer a escolha. Mas Ele deixou bem claro que nós somos responsáveis pelas nossas escolhas. Então, nós somos responsáveis pelas consequências. Se você parar para pensar, para meditar, para avaliar, você vai ver que toda a nossa vida, ela é feita de decisões. Para pensar. Nossa vida, ela é pautada pelas decisões. Quem é casado? Você casou com quem você escolheu, com quem você decidiu. Em suma, 90% é assim, não é forçado. Você escolhe com quem você quer casar e você casa. A decisão foi sua. Tanto é que quando o pai, não concordo, não concorda, mas quem vai casar é eu, o marido é meu, a esposa é minha. Pronto, então tá bom, você depois descasca o abacaxi. Então é uma decisão.
que a gente toma. Para a gente estar nesse culto, nessa noite, você decidiu vir. Como você podia decidir não vir? Então, para você estar aqui, é uma decisão. Muitas vezes a profissão que nós temos hoje foi porque um dia eu decidi fazer uma escola, uma faculdade, ter um curso, e de repente o meu trabalho, o meu ramo foi aquilo que eu decidi quando era jovem, e tem gente que está nesse caminho até hoje. Isso é o quê? Isso foi uma escolha, isso foi uma decisão. Então, você pode ver que a nossa vida ela é pautada por decisões. Agora, a gente tem que convir que umas são boas e algumas não são tão boas, mas foi você que decidiu. Então, cai naquilo que já foi um tema nosso, que você plantar, você vai colher, né? Então, você não está isento de colher aquilo que você decidiu, né? Então, lembra disso, Deus soberano, Deus no controle de todas as coisas, Deus deu para nós o livre-arbítrio. Começa lá no jardim do Éden, apenas um casal, Adão e Eva. Deus disse: vocês têm liberdade no paraíso, vocês têm que zelar e guardar por esse lugar, porque é a casa de vocês. Tudo que tem aqui pertence a vocês, menos essa árvore. Essa árvore chama conhecimento do bem e do mal. O dia que comeres, certamente morrereis. Mas está aí. Aquilo ali, Deus mostra para nós que Ele dá o direito de escolha, que deu ao homem a liberdade de escolher. Eva decidiu comer, mesmo Adão sabendo, ele decidiu, porque ele já sabia que Deus tinha tratado com ele pessoalmente. Ele podia dizer: não, eu não vou comer. Mas ele também decidiu pegar do fruto e comer. Então, nós decidimos. Nós decidimos, você decide. E é por isso que nós temos um ajudador, que quando a gente estiver em dúvida, consulte o seu ajudador, que você chamamos de Espírito Santo, mas nunca se esqueça que Ele é Deus, amém? Então você decide. Todas as decisões que nós tomamos na nossa vida, sempre é para chegarmos em algum lugar, sempre queremos alcançar alguma coisa. Então, se você quer uma vida de mais intensidade, ou mais profunda, ou de maior intimidade com Deus, você precisa decidir buscar mais a Deus, viver intensamente mais a Deus. Mas eu quero aplicar essa palavra no Evangelho de Lucas, no capítulo 10, de 38 a 42. Lucas 10, de 38 a 42, conta a história de Marta e Maria. Marta e Maria. Jesus disse que Maria escolheu a melhor parte. Marta e Maria. Então você pode ver no versículo 39 que Maria decidiu, foi ela que decidiu sentar aos pés de Cristo. A decisão foi dela, foi pessoal, sentar aos pés de Jesus. Ou seja, ela decidiu priorizar a comunhão e o ensino estando aos pés de Jesus, em detrimento da ansiedade excessiva de Marta. Então, ela decidiu, irmãos. É uma decisão que ela tomou. E que isso tem a dizer e tem a falar conosco? Que o Senhor deve ser prioridade para as nossas
vidas, acima das demais coisas. Irmão, coisa é qualquer coisa, não tem um termo que define coisa. Então ela decidiu. E quando nós decidimos por Jesus, nós vamos cair naquele texto que as demais coisas, quem vai acrescentar nas nossas vidas é o Senhor. E Ele sabe muito bem o que nós precisamos. Veja, nesse texto tem alguns pontos chaves. Primeiro, quando ele diz que ela escolheu a melhor parte, ou algumas traduções, a maioria, a boa parte. Que parte que é essa? O que o Senhor está dizendo que ela escolheu a boa parte? Aqui ele está referindo-se a coisas eternas. Maria escolheu a boa parte, ou seja, aquilo que era eterno. Jesus afirmou que Maria decidiu escolher o conhecimento e a comunhão que tem valor eterno, diferente das tarefas, das obrigações e dos serviços que são passageiros. Irmão, nós estamos aqui só de passagem. É só de passagem, graças a Deus, porque está chegando o tempo que cada vez está mais difícil viver nesse mundo e conviver, só tem maldade. Como que o ser humano pode chegar ao ponto de fazer aquilo que você vê nos jornais? Não dá para assistir jornal no Brasil. Ou na parte do mundo. Então, Maria escolheu a boa parte. E Jesus disse, não lhe será tirada. Qual é o erro de Marta que Jesus aponta aqui? Marta estava ocupada, ansiosa, agitada com muito serviço, 40 e 41, a que levou a criticar a sua própria irmã. Ela fez uma crítica sem fundamento para Maria. Jesus está dizendo aqui que a intimidade tem que vir antes do serviço. Jesus ensina que a devoção deve preceder o serviço. É a dedicação fervorosa, voluntária e constante a Deus. Não de vez em quando ou aos finais de semana. Jesus aqui também fala sobre o foco na necessidade. Jesus afirma, uma coisa é necessária, versículo 42. Que é a dedicação de parar para ouvir e estudar sua palavra. Muitos de nós estamos ocupados com os afazeres do dia a dia, agitados pela falta de tempo, sentimento de imediatismo, inquietos de um lado para o outro, querendo que tudo aconteça de imediato, agora, já. O ser humano não suporta mais ficar em uma fila, aguardar nada. A gente vê até aqui na igreja, quando você senta ali, o lanche lá, demora um pouquinho, o irmão já fica emburrado, já fica de cara feia, já começa a questionar, porque a gente quer tudo. Por isso está cheio de McDonald's da vida, né? Porque você entra lá, pede o lanche e já sai de imediato entre aspas, né? Porque se tiver movimento lá, dependendo, você leva 1 hora depois para o lanche chegar na sua mão, né? Então, esse é o nosso problema. Com muitos serviços que tomam todo o nosso tempo. Eu coloquei alguma coisa aqui que toma o nosso tempo hoje em dia. Pode ser até por motivo de trabalho. Internet. Eu tive que escrever porque eu não manjo nada dessas coisas. Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, YouTube e hoje em dia Netflix. Se você vê algumas pregações na internet de muitos pastores ao redor desse Brasil, e até mesmo pregadores internacionais, eles falam hoje sobre a Netflix,
que hoje os irmãos da igreja estão muito mais antenados, ligados, gastam mais tempo na frente da Netflix, né? Hoje a novela do crente são as séries, do que você gasta em oração, em leitura da palavra de Deus, ou até mesmo dentro da igreja, num culto. Então, Marta aqui critica a atitude de sua irmã, esperando que Cristo repreenda a Maria. Nós não sabemos se Maria, depois dessa repreensão, sentou para sentar Cristo, ou ela continuou o seu serviço. Jesus disse: você está fadigada, mas a sua irmã escolheu a boa parte, o qual não lhe será tirada. E o que nós temos escolhido, irmãos, no nosso dia a dia, na nossa vida? Qual tem sido a escolha que nós temos feito? É interessante que Maria tem uma atitude de uma discípula, que naquele tempo não era isso para mulheres, isso era levado para os homens. O que é um discípulo? É um seguidor. Então, Lucas escreve a respeito de Paulo em Atos 22, 3, ao falar de sua instrução aos pés de Gamaliel. Paulo foi instruído, e isso era um título, e isso era importante. Paulo está dizendo aqui, com quem você aprendeu as Escrituras, com quem você aprendeu. Paulo diz assim: eu aprendi aos pés de Gamaliel, o maior sábio daquele tempo e de todos os tempos. Então, Maria estava ali como uma discípula, aos pés do mestre dos mestres. Então ela estava ali aprendendo coisas que iam fazer a diferença. E é tão interessante que Lucas e 2 capítulos de João apresenta Maria 3 vezes. E as 3 vezes que falam a respeito de Maria, se você for ver, Maria está aos pés de Jesus, como uma discípula, não perdendo a oportunidade de estar aos pés de Jesus. Então, Jesus aqui não repreendeu Marta por aquilo que ela estava fazendo, mas ela estava muito agitada, muito ansiosa. Mas Jesus disse: Marta, uma coisa só nesse momento é importante, e a sua irmã escolheu a melhor parte. Eu não vou mandar ela preparar alimento para 13 homens que estão aqui dentro, eu e mais 12, fora você, Lázaro e Maria. Ela escolheu a melhor parte. Irmãos, foi Maria que decidiu. Maria decidiu. E eu quero chamar a sua atenção para isso. Então, Jesus não está repreendendo aqui o trabalho de Marta. Não é isso que o texto está dizendo. Mas Jesus estava falando da sua inquietude. Ela estava muito agitada. Ela estava muito nervosa. É isso que está dizendo: Marta, Marta, você está muito inquieta, você está muito agitada, não é o seu trabalho. Irmãos, aqui tem alguma coisa muito importante para nós. Se você quer ter paz que Ele deixou para nós, quer ter uma vida de tranquilidade, ouça mais Jesus. Mas para você ouvir Jesus, você precisa parar um pouco, irmãos. Caso contrário, nós vamos estar como esse, inquietos. Não conseguimos ficar parados, porque ficamos inquietos. Viemos para a igreja, estamos inquietos, já estamos pensando amanhã é dia das mães, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Segunda-feira, nós estamos sempre inquietos. Jesus está dizendo: você quer ter paz, você quer ter conhecimento, senta a meus pés. Ou seja,
para um pouquinho para me ouvir. Para um pouquinho para ler a minha palavra. Para um pouquinho para falar diante de mim. Você está muito ansioso, porque nós estamos ansiosos. E corremos para cá, corremos para lá, falamos com um, falamos com outro. Esquecemos de falar com aquele que pode resolver todas as coisas, que é Deus. É por isso, irmãos. Deus não quer ninguém ansioso, a palavra de Deus, e o Kleber já pregou uma vez sobre nós ficarmos ansiosos. Jesus não quer isso para nós. Ele quer que a gente tenha paz, tranquilidade. Então Jesus estava repreendendo Marta: Marta, você está muito inquieta. Calma, filha, calma. Sua irmã escolheu a melhor parte. Então, irmãos, o texto diz que Maria decidiu. E veja que Jesus disse: eu não vou tirar ela daqui. Ela escolheu a melhor parte. É decisão. Você decide. Daniel 1:8 diz que Daniel, porém, decidiu não se contaminar com a comida e o vinho que o rei lhe tinha dado. Pediu permissão ao chefe dos oficiais para não comer esses alimentos, a fim de não se contaminar. O texto de Daniel 1:8 diz: Daniel, porém, decidiu. Irmãos, foi Daniel que decidiu. O que estava posto diante dele? Um banquete. Não era uma comida qualquer, não é uma comida do dia a dia, não é arroz, feijão e ovo frito, não. Era um banquete. Pensa num banquete, numa festa farta, numa mesa farta. Ou seja, eu vou comer e beber o que o rei come e o que o rei bebe. Mas espera aí, antes de ser servido ao rei e a nós, ela é consagrada aos deuses, aos demônios. Ele disse: eu não vou desagradar o meu Deus. Então, quantos anos tinha Daniel aqui? Uns 17 anos. O texto diz que ele decidiu: não vou me contaminar. Davi, no Salmo 27:4, uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e aprender no seu santo templo. Então aqui está dizendo que ele pediu. Como ele pediu, ele tomou a decisão. Eu pedi, mas eu decidi, eu vou buscar. Eu vou me esforçar para estar na casa do Senhor. Contemplar a beleza do Senhor não é beleza estética, física, mas é contemplar as obras que Deus tem feito. Dá uma olhadinha para quem está do teu lado aí. Veja que obra maravilhosa, formosa Deus tem feito na vida desse irmão que está do seu lado. Uma transformação. Meu irmão, você era criatura, você agora é filho de Deus, porque um dia você decidiu por Jesus Cristo. É por isso que houve essa transformação. Quem bebia não bebe mais, quem roubava não rouba mais, quem adulterava não adultera mais, quem pecava não peca mais, quem usava droga não usa mais. Isso não é obra formosa, maravilhosa do nosso Deus? Então ele decidiu estar lá contemplando a beleza do Senhor e aprendendo do Senhor. Bacuque, que nós ouvimos a pregação aqui do Erivelto na quarta-feira. Ele diz assim: a decisão do profeta Abacuque 3, 17 e 18, de se alegar no Deus da salvação, é um dos exemplos mais profundos de fé e superação na Bíblia. Ele escolhe a alegria mesmo diante de um cenário caótico, total. Ele decidiu. Ele tomou atitude, ele decidiu: eu não vou murmurar, eu não vou questionar, mas eu decido me alegrar no Deus da minha salvação.
salvação. Irmãos, é uma decisão. Numerei alguma coisa aqui, dizendo assim: você decide vir na reunião de sexta que é quinzenal. É você que decide, irmão. Ou não? Ah, não vou não, porque eu estou muito cansado, trabalhei hoje. De quem é a decisão? Se fosse de Deus, você estaria aqui. Você decide vir no culto de quarta-feira. Não, é você que decide. Se você não vem, você pode dar o motivo que você quiser, usar a muleta que você quiser, não vai passar de uma muleta. A decisão é sua. Você pode falar que o culto é chato, que o culto não vai ninguém, que ninguém prega nada, que o louvor é ruim, mas é você que decide. É você que decide. Você decide vir no culto da madrugada, sexta-feira, irmão, é 4h, é 4h30. Você não pode vir durante a semana, porque você está trabalhando e estudando, vem 4h30 da manhã, eu garanto para você que 4h30 da manhã você está na cama, até 6h da manhã. Tem muita gente que está na cama, está em casa. É você que decide, irmãos. A gente vem porque a gente decidiu vir. Vir nos cultos de departamento aos sábados, seja de adolescente, varão, senhora, seja que culto for. Irmão, desculpa, é você que decide vir ou não vir. Vir na escola dominical, só amanhã não tem, viu? Não decide hoje não, porque amanhã não vai ter. Vir na escola dominical, irmãos, a decisão é sua. É você que decide vir ou não vir. Vir nos cultos de domingo, você que decide vir ou não vir. Vir na reunião de obreiros, é você que decide vir ou não vir. Vir na reunião ou nos jantares de casais, é você que decide, irmão. Vir na reunião de evangelismo ou no evangelismo, é você que decide. Contribuir com dízimos e ofertas, você decide. Participar das cantinas, hoje tem cantina, irmãos. Acabar o culto é você que decide ir embora. Não, porque eu estou com sono, irmão. Mamãe, você não vai nem vir na escola dominical? Você não pode dormir amanhã até meio-dia? É você que decide. Acabou o culto aqui, acabou a cantina, nós temos vigília, nós temos oração. Você decide ficar ou ir para sua casa, irmão. É você que decide. É isso que nós temos que entender, por isso que eu estou dizendo, a nossa vida, seja ela cristã, ou seja secular, ou seja em casa ou fora de casa, as decisões somos nós que tomamos. Você decide ler a Bíblia ou não, quem decide? Você decide orar ou não, você decide jejuar ou não, você decide se consagrar ou não. Você decide pecar ou não. Até pecar ou não, são nós que decidimos. Porque o pecado não tem mais domínio sobre nós. Porque nós somos libertos pelo sangue de Jesus. Nós não somos mais escravos, então eu decido. Se eu quiser beber, eu bebo. Se eu quiser fumar, eu fumo. Se eu quiser usar droga, eu uso. Se eu quiser me prostituir, eu decido. Não é minha mulher, não é meus filhos, não é o pastor, não é a igreja, não é você que vai decidir nas minhas decisões. Você decide fazer dieta, não é você que decide? Você decide fazer academia, a partir de agora eu vou fazer academia. Tem gente que 4h da manhã está andando na rua, mas para vir no culto 4h30 é exagero. 6h está na academia da manhã. Então, irmão, vem no culto da 4h30 às 6h, 6h você sai daqui e vai para a academia. É você que decide, meu irmão. Fazer caminhada é que decide. Eu parei, eu decidi, não vou mais fazer caminhada, não estou fazendo. Você decide fazer exercícios físicos ou não, irmão, é uma decisão nossa. Você decide. Só que muitas vezes nossas decisões, às vezes não nos ajudam.
E a minha preocupação maior é que muitas vezes, a minha decisão, eu não posso tomar minha decisão pautada o que é bom para mim. Eu tenho uma família. Que se a minha decisão foi boa, reflete na família. Se foi ruim, mas eu que decidi. Mas eles vão pagar o mesmo preço do que eu. Moramos na mesma casa, moramos juntos. Então, irmãos, tirando aqueles que nos trabalhos da igreja trabalha, estuda, talvez você não pode decidir de estar aqui um dia ou outro, devido ao seu trabalho, devido à sua escola, isso é normal. Não tem problema nenhum. Mas a nossa vida é pautada por nossas decisões. E o que eu quero dizer para você aqui, que aqueles que tomam uma decisão ao lado de Cristo, ao lado de Deus, da sua palavra, do seu reino, da sua obra, jamais sairão perdendo, irmãos. Escolher a melhor parte para nós não devíamos ter dúvida nenhuma. Qual é a melhor parte? Qual é a melhor decisão? Qual é a melhor decisão que eu já tomei até hoje na minha vida em 64 anos? O dia que eu aceitei Jesus como meu único e suficiente Salvador, eu decidi aceitar. Foi a melhor decisão. Hoje meu nome está escrito no livro da vida, tenho certeza da minha salvação. Um dia vou morar nos céus e verei Ele face a face como Ele é. Foi eu que decidi. Minha mãe cansou de falar, os irmãos cansaram de me evangelizar, mas um dia eu decidi, vou para a igreja, vou aceitar Jesus, ponto final. Você decide, irmãos. Nós tomamos decisão, mas a gente precisa pautar as nossas decisões sempre voltadas a Deus. Sempre voltado a Deus. E tudo que refere à obra de Deus, refere-se diretamente a Deus. Maria de Betânia, irmã de Marta e Lázaro, é um exemplo para nós. Sua piedade é uma inspiração. Seu legado é um testemunho digno de ser imitado. É um exemplo para nós bem claro, com Jesus lá, e Jesus sendo inquirido, e Jesus disse, ela escolheu a melhor parte. Tem um monte de pregação, um monte de gente que quer defender Marta. Irmão, como você quer ir contra a palavra de Jesus? Você sabe mais que ele? Tiago 4, de 13 a 15. Tiago 4, de 13 a 15. Tiago 4. Sabe quem decide se você amanhã vai levantar ou não? Sabe quem decide se segunda-feira você vai trabalhar ou não? Sabe quem decide se você vai estudar ou não? Sabe o que está escrito lá em Tiago 4, de 13 a 15? Que é Deus que decide amanhã o que você vai fazer, se você vai levantar ou não, está escrito lá. Não diga que amanhã você vai fazer isso, depois de manhã fazer aquilo, não. Se Deus permitir, se Deus quiser. Irmãos, é Deus que decide. A nossa vida está nas mãos do Senhor. Nós estamos tão preocupados com o dia de amanhã. Lembra daquela passagem que Jesus diz assim, que tinha um certo fazendeiro, ele destruiu o celeiro pequeno e resolveu construir um celeiro maior. E ele disse assim, agora eu vou plantar uma plantação maior, eu vou colher e vou armazenar no meu celeiro, num celeiro bem melhor, e aí a partir daí vou viver seguramente, tranquilamente, não vou mais precisar trabalhar. Deus bradou lá do céu, ei, você é louco, porque amanhã pedirei a tua alma. E para quem vai ficar o que você fez, todo o seu trabalho? Eu concluo dizendo sobre responsabilidade pessoal. A salvação e o viver cristão depende de uma decisão pessoal de buscar a Deus, não da família ou de terceiros. Exemplo, Maria. Ela decidiu por ela mesma.
ação e firmeza, decidiu seguir a Deus e exigir ações práticas e atitudes firmes, como exemplo de Daniel, que resolveu firmemente não se contaminar. Daniel decidiu. E veja que tinha um impasse, mas como ele decidiu junto a Deus, Deus resolveu o impasse, tocando no coração do chefe da cozinha para que ele permitisse. Ó, Daniel, se não der certo, não é só você que vai morrer, não. Eu vou, não além de perder meu cargo, eu vou pagar com a minha vida. Mas, vai lá, faz a sua dieta. Renúncia e conversão. Aceitar a Jesus envolve mudança de direção, arrependimento, renúncia, não apenas uma aceitação superficial. Exemplo, o apóstolo Paulo. Decisões com base na fé, mesmo em momentos difíceis, a escolha por Deus deve ser priorizada, pois Ele tem planos de vida. Exemplo, Abacuque. Está tudo mal aqui, mas eu decido. Vou continuar fiel, servindo ao Deus da minha salvação. Eu quero convidar você a se colocar em pé. E chamar a sua atenção nessa noite por isso, irmãos. Você decide, mas para que lado tem impedido a nossa decisão? Para que lado? Quem nós mais alimentamos, a carne ou o espírito? Porque nós temos essa guerra, irmãos. Há uma luta nesse mundo espiritual. A nossa carne almeja, tem desejos carnais, o nosso espírito tem desejos espirituais, e nós torcemos para cá, para lá. Hoje eu decido alimentar a carne. Hoje eu decido alimentar o espírito, é você que decide. Eu quero que você feche seus olhos e que você pense nisso. Se você decidisse ficar na sua casa, quem traria você hoje aqui? Você não está aqui porque você decidiu vir ao culto? É isso que Deus tratou comigo essa semana. Justamente quando eu estava lendo esse texto. De Lucas 10, de 38 a 42. Quando chegou nesse texto, eu vi uma explicação no rodapé e começava assim: Maria decidiu. Eu parei e falei, foi Maria que decidiu. Maria decidiu. E Deus começou a trabalhar no meu coração e começou a falar comigo sobre decisões. Irmão, é você que decide. Por isso que nós fomos para o texto ali de Deuteronômio 30:19. Deus colocando a vida e a morte, a bênção e a maldição, e dizendo para o povo: eu coloquei, agora é vocês que decidem. Deus disse: eu proponho, vou fazer uma proposta para vocês de bênção e de maldição, de vida e morte. Deus colocou assim: agora vocês podem decidir. E se você ler o texto, Deus ainda diz assim: decidam pela vida para que vocês vivam. Ainda Deus deu uma cutucadinha. Deus ainda diz assim: se você estiver em dúvida, povo, decida pela vida. Mas é vocês que decidem. Eu só ponho diante de vocês, vocês escolhem o caminho que vocês querem seguir. Eu quero que você feche seus olhos e que você pare e pense. Enquanto estivermos vivos, ainda vamos tomar muitas decisões.
No texto da Santa Ceia, deixa bem claro o texto. Você decide em tomar ou não tomar, mas o texto sugere, espero que você tome a Santa Ceia. Mas você decide. Você decide. Você decide. Eu não entendi, pastor, nada do que nada. Então, eu vou bradar para você o que Deus está dizendo ao meu coração. Deus está dizendo para mim e para você, todas as vezes que vocês forem tomar alguma decisão, decidam por mim, decidem pelo meu reino. Toma uma decisão, irmãos, pautada na palavra de Deus, na vontade de Deus que é boa, perfeita e agradável, sem ter medo, porque é Deus que está no controle deste mundo, irmãos. Não é o diabo, não é o seu chefe. É Deus que está no controle. E Deus está dizendo, decida. Irmãos, nós precisamos ter um tempo. Decidir realmente tirar um tempo para buscarmos a Deus. Deus não é contra o trabalho. Deus não é contra o dinheiro. Deus é contra você ficar escravo do trabalho e do dinheiro. É isso que Deus não quer. Decida por Deus, irmãos. Faça como Maria, ela decidiu. E Jesus disse assim, ela escolheu a melhor parte. E não lhe será tirada. Foi Jesus que disse. Marta, você está toda aí agitada, trabalhando. E você, não, Marta. Não vou tirar a Maria dos meus pés. Aí quando Marta, Jesus está lá na porta, lá na entrada aqui da aldeia. Ela sai igual doido. E vai lá bradar com Jesus. Jesus, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Onde está Maria? Maria está lá, ó, chorando a morte do seu irmão, mas está lá, sentadinha lá. E Marta vai lá questionar com Jesus. Por que o Senhor não veio? Eu mandei o recado. E o Senhor chega aqui 4 dias depois. Olha o seu amigo que o Senhor tanto amava, que hospedava o Senhor na sua casa. Eu e Maria cuidava do Senhor e mais 12 homens. Se o Senhor estivesse aqui, tivesse vindo, meu irmão não teria morrido. Mas quem sabe naquele dia lá, Jesus estava falando, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E quem vive, jamais morrerá eternamente. Maria descansou. Marta não, ela não aprendeu isso. Marta sabia do Velho Testamento. Não, Senhor, eu tenho conhecimento que vai chegar o dia que os mortos ressuscitarão. Ela falou no futuro. Por isso que Jesus responde para ela, eu sou, eu não fui e eu não serei. Eu sou a ressurreição e a vida. Vem e vê. Tira a pedra. Lázaro, sai para fora. Eu sou. Ele está no controle de todas as coisas, irmãos. Ele não foi, ele não será, ele é. Por isso que ele diz, eu sou. Eu sou o quê? Ele é o que você precisar, qualquer hora, qualquer dia. Ele é seu, irmão, decida por ele. Jesus na cruz do Calvário decidiu morrer por mim e por você. Foi decisão do Senhor. Se eu quisesse, eu pediria ao Pai, Ele mandaria aqui uma legião de anjos e acabaria com tudo isso daqui. Mas eu decidi ir até a cruz do Calvário e morrer a sua morte, para que você viva a minha vida. Jesus decidiu, meu irmão, morrer por mim e por você. E eu quero que você pare e pense nisso nesta noite.
Nunca é tarde, irmãos, para que a gente reflita e haja uma mudança na nossa vida. Porque vocês estão tão agitados com o que vão comer, com como vão vestir. Ele diz assim, quem tem que se preocupar com isso são os ímpios. As pessoas que não temem a Deus, que não conhecem a Deus, não têm temor a Deus. Mas vocês não. Olha o pardalzinho. Ou então ele, no texto original, ele usa o corvo. Olha o corvo. O corvo não trabalha. Irmãos, por que ele usa o corvo? Porque o corvo, para o judeu, e segundo o Levítico, era uma ave imunda. O corvo é uma ave imunda, por isso que o corvo come carniça. Jesus estava dizendo assim, olha, mesmo Deus dando para vocês a lei, dizendo que o corvo é imundo, mesmo o corvo sendo imundo, ele diz assim, o meu pai cuida dele. O meu pai alimenta o corvo que é imundo para vocês, meu pai alimenta. Vocês acham que Deus não vai alimentar vocês, filhos de Deus? Olha, o lírio do campo, olha como eles são belos, não trabalho, não fio. Nem Salomão, com toda sua riqueza, se vestiu tão bem. Vocês acham que Deus não vai vestir vocês? Jesus estava dizendo aquilo para a gente viver uma vida em paz. Deus decidiu em Cristo Jesus nos adotar, nos receber como seus filhos e cuidar de nós. E não somente nessa terra, mas eternamente. Ele decidiu. Isso não é maravilhoso? Então decida sempre por Deus. Decida sempre por Jesus. Não tenha medo, não tenha vergonha, não tenha preocupação. Quem que decidiu ir para a fornalha? Não foi Sadraque, Mesaque e Abednego? Olha, rei, fique sabendo. Nós três tomamos uma decisão. Não vamos nos ajoelhar diante da tua imagem. Quem tomou a decisão? Sadraque, Mesaque e Abednego. Pode tocar uma vez, duas vezes, três vezes. Não vamos nos dobrar. Se o nosso Deus quiser, Ele nos livra da sua mão, ou Ele nos livra lá na fornalha. Nós decidimos, não vamos prestar adoração, nem culto à sua estátua. Quem decidiu ir para a fornalha? O rei ainda diz, não, olha, eu vou dar uma chance. Aquece 7 vezes mais, eu vou dar uma chance. Mandei aquecer 7 vezes mais, estou dando uma chance. O rei estava dizendo, decida. Se vocês decidirem dobrar os seus joelhos, vocês não vão para a fornalha. Não, nós decidimos. Não vamos dobrar o joelho. Queimaram? Não queimaram, irmão. Não queimaram. Quem é aquele quarto homem? Olha, o aspecto dele é semelhante ao filho dos deuses. Nós não jogamos 3, quem é o quarto? Jesus deve ter abraçado eles lá e disseram, vocês decidiram por mim? Vamos passear aqui na fornalha, vamos bater um papo aqui. Ficou andando lá na fornalha. E o texto diz para nós que a fornalha era de fogo, era de verdade, que os soldados que levaram os 3 para jogar na boca do forno foram queimados vivos, só de levar eles na boca do fogo. E os 3 homens não se queimaram dentro da fornalha. Por quê? Decidiram. Quando você honra por Deus, é Deus que vai te honrar. Vamos orar, vamos louvar a Deus. Então não se esqueça, irmãos, é você que decide. Você pode usar a desculpa que você quiser, a decisão vai ser sempre sua. Sempre sua. Sempre sua. Eu decidi. Eu decido. Para isso Deus nos deu o livre-arbítrio. Ele não quer que sejamos boneco, que Ele fique controlando. Vai para a direita, vai para a esquerda. Não.
louvado, engrandecido seja o teu nome. No começo eu disse para você olhar para o irmão, para a irmã e dizer, você decide. Agora eu quero que você olhe para você mesmo e diga, Renato, Kleber, Sônia, Jaqueline, eu decido. Deus me deu o direito de escolha, eu decido. O bem ou o mal, o certo ou o errado, eu decido. Aleluias. Deus seja louvado.